Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Yanara e esse é o canal M de Mãe. E no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que algumas pessoas que me conhecem deixaram lá no meu WhatsApp. Eu coloquei alguns tópicos sobre minha vida pessoal, né, vida profissional, e as pessoas me mandaram e eu vou responder aqui nesse vídeo. Antes de começar, né, a responder as perguntas, eu andei sumida de novo, mas porque eu tava tendo bastante dificuldade de gravar. Também nunca mais gravei vídeo de rotina, né? Não sei se eu vou continuar com os vídeos de rotinas, porque realmente tá bem complicado pra mim tá gravando muito. Mas eu vou tentar voltar com uma frequência aí nos vídeos, certo? Eu tenho algumas anotações já do que eu vou gravar, então eu vou tentar voltar com uma frequência. Só que eu também não consigo dar pra vocês, gente, um dia específico, né? Eu não anotei isso aqui, mas algumas pessoas, né, que me conhecem, me perguntaram no WhatsApp se eu não ia mais postar vídeo, se eu não ia ter uma frequência. Só que eu, no momento, eu não tenho como dar uma frequência pra vocês, porque eu tenho muitas outras coisas ainda pra tentar organizar, né? E então, tô tendo dificuldade nessa questão de selecionar, sentar um dia pra gravar e postar sempre naqueles mesmos dias, naquele mesmo horário. Mas eu vou tentar reorganizar minha rotina pra conseguir ter essa frequência de vídeos e postar em dias determinados, em horários determinados. Mas no momento realmente pra mim não dá. Mas enfim, sem mais delongas, roda a vinheta e se liga no vídeo. Bom, a primeira pergunta, e é a pergunta que mais me fazem, é como eu faço para conciliar a minha vida pessoal e a minha vida profissional trabalhando em casa. Eu falei, né, para as pessoas que me perguntaram isso, que eu vou fazer um vídeo falando só sobre mais ou menos como funciona a minha rotina. Só que eu resolvi responder, resumidamente, essa pergunta aqui nesse vídeo também. Porque realmente me perguntam muito. E eu acho assim, gente, que sinceramente, na minha opinião, eu não concilio, né? Eu vou empurrando com a barriga. A gente leva do jeito que dá, porque é bem difícil. Pra mim, que trabalho em casa, muita gente acha que é mais fácil porque, tá perto do filho e tudo mais. Só que quando a gente trabalha em casa, a gente tem a responsabilidade de cuidar do trabalho e cuidar da casa ao mesmo tempo. Então é basicamente isso que eu faço. Enquanto eu tô fazendo alguma coisa do trabalho, eu tô fazendo alguma coisa da casa, eu tô cuidando de Levi, eu tô fazendo alguma coisa pra Cleiton, enfim. A gente vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então não é mais fácil e nem menos fácil. Eu acho que cada realidade é uma realidade. Eu conheço pessoas que trabalham fora, né, e também tem toda uma dificuldade, porque tem gente que consegue ter alguém, né, uma diarista ou uma faxineira que vem fazer as coisas dentro de casa, babá, ou coloca o filho numa creche, numa escolinha. Só que eu acho que não seria mais fácil para essas pessoas, ou menos fácil para essas pessoas também, porque para tudo você tem que sempre estar abrindo mão de alguma coisa, né? Eu sei bem disso, porque às vezes eu tenho que abrir mão de mim. Às vezes eu não consigo lavar o cabelo, às vezes, então, tomar um banho relaxante, vamos dizer. Às vezes é bem difícil algumas coisas, porque realmente é muita coisa pra fazer. E eu fui pesquisar, eu vejo muitas pessoas falando sobre essa questão de conciliar. Eu fui pesquisar, né, na internet e no dicionário o que significa a palavra conciliar. E conciliar significa entrar em acordo, né? Então, é você entrar em acordo com a sua vida, vamos dizer assim. E realmente é bem complicado. Eu acho que tanto para quem trabalha fora, tanto para quem trabalha em casa, tanto para quem não trabalha que eu falo, não tem um emprego, que não é autônomo, mas nunca é fácil. Eu não vou dizer que para os homens é só as maravilhas, porque eu sei que para muitos também não é, né? Porque tem muito homem aí que comparece como pai, comparece como esposo, né? Ajuda dentro de casa, né, e cuida dos filhos, porque quando se trata de cuidar dos filhos, eu não digo que os pais estão ajudando, eles estão fazendo a parte deles, né? A mãe não faz filho sozinha. Mas pra mulher, a responsabilidade, eu acho que se torna maior pela sociedade em si. A sociedade joga uma carga muito mais pesada em cima da gente do que em cima dos homens. Então, às vezes, a dificuldade tá aí, né, nessa questão da desigualdade mesmo. Então, essa questão de conciliar, eu não concilio. Eu me viro do jeito que eu posso. Eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo e quando não dá, a gente não faz, né? Porque realmente a gente também não é robô, a gente não é de ferro. Não é tudo que a gente consegue fazer.
Próxima pergunta. Ah, essa daqui foi engraçada, porque justamente por eu ser evangélica também, tem muitas comemorações, né, aqui no Brasil, que são comemorações católicas. E muitas pessoas acham que eu não faria coisas em relação a isso. Então, a próxima pergunta é: você atende encomendas sobre algo que você não comemora? Quando eles falam sobre encomendas, a pessoa que me fez essa pergunta específica, ela fala tanto encomendas de bolo, quanto encomendas na papelaria personalizada. E, assim, eu só não atendo uma encomenda, ou eu só não trabalho com tal coisa, ou com tal pessoa, se ela ferir os meus princípios. Então, eu acho que a gente tem que separar, né, a vida pessoal e religiosa da vida profissional, mas eu também não acho que a gente tem que fazer algo que fira os nossos princípios. Por exemplo, eu conheço pessoas evangélicas que têm mercearias, por exemplo, mercearias, e nessas mercearias elas não vendem bebida alcoólica, porque elas não concordam. Então, eu não acho que é errado a pessoa não vender, sabe? Porque é uma coisa do princípio da pessoa. Então, dependendo do que for, se não ferir os meus princípios e não ferir aquilo que eu acredito, não for contra aquilo que eu acredito, eu atendo sim. Essa pergunta específica veio porque eu comentei num grupo de amigas minhas que eu não comemoro o Natal. E eu não vou falar aqui nesse vídeo, talvez eu fale em outro vídeo agora em dezembro, porque que eu não comemoro o Natal. Porque eu não comemoro o Natal. É uma coisa recente, não foi sempre na vida, né, que eu não comemorei o Natal. Na verdade, eu nunca comemorei o Natal mesmo, porque na minha casa não tinha essa cultura de comemorar Natal, de fazer árvore de Natal, de fazer ceia de Natal. Não fui criada com essa cultura. Mas hoje eu tenho um motivo específico por eu não comemorar o Natal. Então, na minha casa eu não faço nada de Natal, na minha casa eu não monto árvore de Natal, na minha casa eu não faço ceia de Natal. Se alguma pessoa me chamar pra comer ceia de Natal, a pessoa vai fazer na casa dela uma ceia, vai me chamar pra comer, eu vou sem problema nenhum, beleza? Não é porque eu não comemoro que eu não vou comer, mas tipo, pra estar desejando Feliz Natal pras pessoas, isso aí eu não faço. E aí, o que acontece? Dentro do meu negócio, a gente sabe que o Natal é uma época de vender muito, né? Tanto, independente da área que você tiver, o Natal é normalmente uma área que se vende bem, né? As pessoas, os comércios vendem bem. Então, eu faria coisas para Natal? Claro que eu faria. Eu não comemoro, mas as outras pessoas comemoram. E eu não vou vender para mim, eu vou vender para as outras pessoas. Então, como eu falei, se não ferir os meus princípios, eu atendo encomendas sim. Se a pessoa me encomendar um bolo de Natal, eu vou fazer. Se a pessoa me encomendar caixinhas com tema de Natal, eu vou fazer. Então, não é porque eu não comemoro o Natal que eu vou ter as outras pessoas vão ter que parar de comemorar o Natal também. Então, eu atendo sim, desde que não fira meus princípios, certo? Sempre vou repetir isso aqui, porque pra quem estiver me assistindo e tiver algum princípio que você acha que vai quebrar se você atender determinado pedido, então não atenda ou não venda algum produto que você acha que vai contra aquilo que você acredita, porque você realmente também, a gente tem que separar sim a vida pessoal da vida profissional, mas a gente também não pode ir contra aquilo que a gente acredita, porque isso faz parte da nossa essência. Então, respondendo essa pergunta, sim, eu atendo, dependendo do que for. E a pergunta específica, né, que foi sobre o Natal, sim, eu atendo. E eu, quando chega na data em si, né, gente, as empresas, as lojas, elas têm o costume de fazer, né, aquela imagem bonitinha, desejando, né, Feliz Natal para as pessoas. Eu desejo, só que em vez de colocar Feliz Natal, eu coloco Boas Festas. Não costumo colocar Feliz Natal, eu costumo colocar Boas Festas. Porque, na verdade, o Natal é isso, é festa, né? É feita pra isso, feito pra gastar e feito pra fazer festa. E é isso, eu atendo sim, se não ferir os meus princípios e não for contra aquilo que eu acredito, eu atendo sim encomendas daquilo que eu não comemoro. A próxima pergunta, que também tem um pouco a ver, né, com a questão da vida, de conciliar a vida pessoal com a vida profissional, é: Levi te deixa trabalhar? Bom, deixar ele não deixa, né? Às vezes ele tá distraído, como agora. Eu tô aqui gravando o vídeo e ele tá lá assistindo desenho. E espero que ele esteja assistindo desenho mesmo, porque ele tá até muito quieto. Mas, normalmente eu faço as coisas quando é alguma coisa assim muito importante, ou que realmente eu sei que se eu ficar parando vai prejudicar, eu faço quando ele tá dormindo. Seja durante a tarde, que ele ainda dorme, ou seja à noite. Quando ele vai dormir, às vezes ele dorme mais cedo que eu, e às vezes, agora que eu também tô com uns problemas de insônia, às vezes eu fico acordada até tarde e eu vou lá e faço alguma coisa que eu tenha pra fazer.
Mas no mais, assim, eu tenho que trabalhar, às vezes, com ele do meu lado, às vezes eu tenho que trabalhar parando toda hora pra cuidar dele, ou pra ver alguma coisa que ele quer, ou simplesmente pra ir espionar, pra ver se ele tá se comportando, enfim. Essa questão do deixar trabalhar é mais uma questão mesmo de eu ter que, mais uma vez, me virar. Eu tenho que me virar nos 30 pra conseguir fazer as coisas com ele, né? Que é basicamente isso que as mães que trabalham em casa fazem, né? A gente se vira com os filhos. Porque quando a pessoa trabalha fora, como eu disse, não tô aqui para dizer o que é mais fácil e o que é menos fácil, porque cada um tem as suas próprias dificuldades. Mas quando a pessoa trabalha fora, a pessoa vai deixar o filho numa escolinha, vai deixar o filho com a babá, então vai estar no trabalho. Por mais que o pensamento às vezes fica lá no filho, a pessoa vai estar trabalhando, não vai ter que estar parando, por exemplo, porque o filho fez xixi, fez cocô, porque o filho caiu, porque o filho quer comer alguma coisa, porque Levi mesmo é o tempo todo me pedindo água. Então, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu tenho que parar porque ele tá querendo água, então eu tenho que parar pra pegar água pra ele. Ou parar pra pegar alguma coisa pra ele comer, ou parar pra dar almoço, parar pra dar banho, parar pra botar pra dormir, porque ele só dorme se for ninado. Então, tem situações sim que é bem complicado, mas a gente vai se virando, né? Eu vou me virando como eu posso e eu consigo sim trabalhar com ele. E próxima pergunta: em qual área da confeitaria você aconselha começar para quem tem pouco dinheiro para investir? A área da confeitaria é uma área que continua crescendo, né? A área da confeitaria, por mais que tenha muitas pessoas trabalhando nessa área, eu acho que é uma área que se expande cada vez mais. A confeitaria e a papelaria personalizadas estão crescendo cada vez mais, as pessoas estão valorizando cada vez mais. Claro que não é em todo lugar. Claro que não é, assim, todo mundo que vai achar que aquilo ali é um trabalho de verdade, porque eu ouço muito isso, né? Tanto quando eu trabalhava com confeitaria, quanto agora na papelaria personalizada, eu vejo muita gente falando, mas como se isso fosse um hobby. Mas você trabalha com o quê? Trabalho com confeitaria. Mas tirando os bolos, você trabalha com o quê? Como se isso não fosse um trabalho. E sim, é um trabalho. Mas em qual área eu aconselho começar para quem tem pouco dinheiro para investir? Gente, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, as coisas ficaram muito caras. Então, tudo subiu. Leite condensado subiu. Leite condensado, dependendo da marca que você for comprar e do lugar que você mora, tá pela hora da morte. Chocolate subiu, chocolate em barra, chocolate em pó, creme de leite. Creme de leite, eu comprava creme de leite por R$1, gente. Hoje em dia é R$3, R$2,50 mais barato, né? Então, as coisas subiram muito. Só que sim, tem algumas áreas, né, que são mais baratas, vamos dizer assim. E eu aconselho para quem quer começar, não só pela questão do dinheiro em si, para quem tem pouco dinheiro para investir, mas também porque é uma área que eu acho que você tem que começar aos poucos. A gente não pode querer já ser o melhor do Brasil, né? A gente tem que ser primeiro bom na nossa rua, depois a gente se expande para o nosso bairro, depois talvez para a cidade, depois a gente vai ser, não o melhor, talvez não, mas talvez um dos melhores. Então eu acho que a gente sempre tem que começar aos poucos e de baixo, né? Uma casa não começa pelo teto. Uma casa começa a ser construída pela base, pelo chão. Então, a gente sempre tem que começar aos poucos. A gente não pode querer dar um passo maior do que a perna. Então, as áreas que eu aconselho para quem quer começar é a fazer brigadeiro, trufa, brownie, essas coisas que são menores e não gastam tanta embalagem. E eu mesmo comecei com as trufas. Depois expandi talvez para um bolo de pote. Aí você já vai treinando a questão de massa de bolo, de recheio. Época de Páscoa, né? Ovo de Páscoa, que também é muito, muito bem aceito, né? E, claro, sempre olhando na sua região o que sai mais. Porque eu não posso dizer assim pra vocês, começa com X produto, se na sua cidade talvez aquele produto não vai ter saída. Então, eu acho que brigadeiro e trufa é o que é mais aceito na maioria dos lugares. Eu acho que em todos os lugares. Eu acho que é muito difícil encontrar uma pessoa que não gosta de brigadeiro. Sempre tem aqueles do contra, né? Vamos combinar. Sempre tem aquele que é pra ser do contra, mas brigadeiro e trufa eu acho que é uma coisa que praticamente todo mundo gosta, quase todo mundo gosta, né? Chocolate. Então, brigadeiro, trufa, pra quem tem um pouco mais pra investir, bolo de pote, cone trufado e produtos gourmet também, que não seja aquele gourmet super, hiper, mega caro. Doces finos, por exemplo, eu aconselho pra quem já tá um pouco mais estabilizado, né? E cursos também eu aconselho pra quem tá mais estabilizado, né? Se você já tá um pouquinho, já começou a juntar um dinheirinho e tá a fim de fazer um curso, né, pra se profissionalizar, principalmente cursos que vem com certificado, que é muito bom, aí eu aconselho também a fazer mais um pouco mais pra frente. Próxima pergunta:
não é bem uma pergunta, né? A pessoa pediu pra eu contar um sonho que eu já realizei, né? Conte um sonho que você já realizou e um sonho que você quer realizar. Um sonho que eu já realizei muitos sonhos. E eu quero realizar muitos sonhos também. Mas assim, eu vou lidar aqui com o maior sonho que eu já realizei, que foi o sonho de ser mãe. Eu já falei isso em outros vídeos, eu sei que não é todas as mulheres do mundo que querem ser mães. Mas eu sim tinha um sonho de ser mãe. E esse sonho já foi realizado, que era o meu maior sonho, era ser mãe. Só que eu ainda tenho grandes sonhos. Eu tenho muitos sonhos, gente. Eu acho que sonhos é uma coisa que a gente não pode deixar de ter. Sabe? Porque, como dizia minha mãe, sonhar é a única coisa que a gente faz de graça. Pra realizar, a gente tem que investir, mas sonhar é a única coisa que a gente faz de graça. Então, eu acho que sonhos são necessários até pra gente continuar tendo um pouco de esperança, principalmente com esses dias difíceis que o mundo todo tá vivendo, né? Mas alguns sonhos que eu quero realizar. Viajar. Eu não vou dizer aqui um lugar específico, porque tem uma pergunta sobre isso, mas viajar. Eu sempre quis viajar muito. Conhecer vários lugares, né? É um sonho meu. Ter uma cozinha planejada. Esse é um grande sonho. Eu falo isso para as meninas ficam, meu Deus, você é louca. Mas, gente, sabe aquelas cozinhas, tipo cozinha dos Estados Unidos, que a gente vê nos filmes com aquelas coisas tudo embutida? Amo cozinha com tudo embutido. Principalmente porque eu odeio trocar as coisas de lugar. Então, pra mim, aquela é a cozinha dos sonhos. Então, ter uma cozinha planejada é um grande sonho meu. Ter um banheiro com banheira. Ter uma banheira, não precisa nem ser de hidromassagem. Tendo uma banheira igual aquelas que a gente vê assim, às vezes, nos filmes também, sabe? Só com a cortininha e com chuveiro em cima, mas ter uma banheira... É isso, gente. Então, muitos sonhos. Tem uma biblioteca em casa. Eu amo ler. Quem me conhece sabe que eu amo ler. Então, ter uma biblioteca é um sonho. Enfim, eu tenho muitos sonhos. Me realizar profissionalmente, ter a minha confeitaria, né? Conseguir montar uma confeitaria. Então, eu tenho muitos sonhos mesmo. Mas esses são alguns, assim, dos que eu quero mais, né? Ter minha confeitaria, ter uma cozinha planejada, viajar e ter uma biblioteca. Eu acho que esses são os principais sonhos, assim, que eu consigo pensar agora. Porque são muitos mesmo. E aí vem a pergunta sobre a questão que eu falei, né? Você sonha em conhecer algum lugar específico? Bom, quem me conhece sabe que o meu lugar específico que eu quero conhecer, aí sim é o lugar que eu mais quero conhecer na vida, é a Dinamarca. Não me pergunte por que eu sou fissurada na Dinamarca, porque nem eu sei. Eu sei que eu sou louca pela Dinamarca, acho aquele lugar lindo e eu quero muito conhecer a Dinamarca. Mas existem muitos outros lugares também que eu quero conhecer. E um deles é aqui no Brasil, que é Canoa Quebrada, né? Uma cidade do Ceará. E eu quero muito conhecer. São Luís, no Maranhão. Nossa, também tem muitas cidades, muitos lugares assim que eu quero conhecer. Mas os principais são aqui no Brasil. Canoa Quebrada. E lugares estrangeiros que eu mais quero conhecer é a Dinamarca, Austrália, Nova Zelândia também. Sonho muito conhecer a Nova Zelândia, eu acho aquele lugar maravilhoso. Eu acho que são esses os 3 lugares que eu mais quero conhecer. Os Estados Unidos está em algum lugar numa lista muito extensa que eu quero conhecer, sim. Mas especificamente dentro dos Estados Unidos é a Disney. A minha princesa interior ainda sonha em conhecer a Disney. A minha princesa e a minha criança interior sonham em conhecer a Disney. Mas o principal lugar que eu quero conhecer é a Dinamarca, Austrália e Nova Zelândia. Uma viagem que seria inesquecível pra você, com certeza, ir pra Dinamarca e ir pra Disney. Seria viagens inesquecíveis. Nova York também. Você vê que de lugar específico pra viagem dos sonhos já muda, né? Os lugares, mas a Disney e a Dinamarca e Nova York seriam viagens pra mim que seriam inesquecíveis. Qual o segredo para fazer um bolo de farinha de trigo bem saboroso? Gente, pra quem não sabe, porque eu não sei se é em todos os lugares que se chamam assim, o bolo de farinha de trigo, que a gente chama lá na Bahia, é aquele bolo sem sabor específico. É aquele bolo que não é de massa pronta e ele não tem um sabor específico. A gente chama lá na Bahia de bolo de farinha de trigo, mas é mais conhecido no Brasil como bolo simples. E o segredo para fazer um bolo de farinha de trigo bem saboroso, existem pessoas que não gostam de seguir receita.
essa pessoa que me fez essa pergunta é uma delas. Ela não gosta de seguir receita. Mas eu acho que seguir receita é muito importante. Mesmo que você faça adaptações na receita, seguir uma quantidade exata de farinha, de leite, de ovos, né? Eu acho que é uma coisa muito importante para qualquer tipo de receita. Então, ter uma quantidade padrão. Eu mesmo, quando eu pego uma receita na internet, a primeira vez que eu faço do jeitinho que tá ali na receita. E depois eu vou adaptando açúcar, às vezes eu tiro, às vezes eu acrescento, farinha de trigo às vezes eu tiro, às vezes eu acrescento, leite a mesma coisa. Normalmente ovos é uma quantidade assim que eu sempre uso, a mesma quantidade que pede na receita, mas as outras coisas eu sempre acabo variando. Mas eu sempre tenho noção de quanto que eu gastei. Por exemplo, na receita pede 2 xícaras de farinha de trigo, mas eu vi que com 3 xícaras ela ficaria melhor. Então eu vou anotar no meu caderno que eu usei 3 xícaras naquela receita. E eu sempre vou usar aquelas 3 xícaras. Existem também vários tamanhos de xícara, então eu sempre me atento a isso na receita. Se a xícara é de 200, se a xícara é de 240, se a xícara é de 220, 250, eu sempre tento seguir a receita padrão primeiro, para depois fazer as minhas adaptações, sempre usando aquela mesma medida. Então essa é uma das dicas para o bolo. Para mim, bolo saboroso é o bolo que dá certo, né? Aí, outra coisa que essa mesma pessoa fala sobre a questão do bolo é não ficar com gosto de ovo e não ficar com gosto de farinha de trigo. Bom, para não ficar com gosto de farinha de trigo, é você misturar bem e não deixar gruminhos de farinha de trigo. Porque normalmente a gente não mistura, quando a gente bate na mão, a gente não mistura tão bem e fica com gruminhos de farinha de trigo. E são esses gruminhos que fazem a massa ficar com gosto de farinha de trigo. E com gosto de ovo é também a questão de bater. Às vezes a gente faz bolo na mão e não quer bater os ovos. Então, uma dica é você bater os ovos antes de acrescentar farinha. Você mistura bem os ovos, ou bate antes de colocar, ou bate tipo ele só com açúcar, ou só com a manteiga e com açúcar. Bate bem para misturar bem o ovo. E se mesmo assim você achar que ainda ficou com gosto de ficar com gosto de ovo, um truque básico da confeitaria é você usar a essência. A essência de baunilha é a mais utilizada, mas você pode saborizar também. Já serve para saborizar o bolo, né? Você pode usar a essência de morango, a essência de abacaxi, você pode usar raspa de limão, raspa de laranja. Ou até, em algumas receitas, você pode trocar o leite pelo suco. Por exemplo, você quer fazer um bolo de abacaxi, você troca aquela quantidade de leite pelo suco de abacaxi. Você troca aquela quantidade de leite pelo suco de laranja. Enfim, dá pra fazer essas adaptações e usar a essência ou bater bem os ovos. Ou se preferir, quiser ter um pouquinho mais de trabalho, peneirar a gema do ovo. E quando eu falo peneirar, gente, é vocês furam o ovo na peneira, não fica mexendo ela porque às vezes a película acaba saindo também, porque o que deixa o fedor de ovo é aquela película que tem na gema. Então você fura a gema e deixa ela escorrer sozinha, não fica passando uma colher, porque isso faz com que pode fazer com que a película desça do mesmo jeito e aí vai ficar com cheiro de ovo, com gosto de ovo do mesmo jeito. Então, são alguns truques. Seguir a receita, usar a essência, né? E bater bem os ovos. Se bater na batedeira ou no liquidificador, a mesma coisa. Bate primeiro os líquidos. Se você for fazer na batedeira, ou no liquidificador, melhor dizendo, bate primeiro os líquidos. Depois, você mistura com os secos. Secos seriam farinha de trigo e fermento. Ah, outra coisa, usar a quantidade de fermento certa. Né? Não botar muito fermento, nem botar pouco fermento, porque isso também faz com que o bolo sole e não fique tão saboroso. A próxima pergunta: teria interesse em trabalhar de carteira assinada, um trabalho fixo para os outros? A pessoa especificou isso, tá? Então, eu nunca trabalhei de carteira assinada. Minha carteira nunca foi assinada na vida. Mas eu já trabalhei sim para os outros, muito. Eu já trabalhei de babá, já trabalhei em padaria, já trabalhei em mercearia, já trabalhei em confeitaria. Eu acho que só. E assim, a questão do ter interesse. Não, eu não tenho interesse, mas se for uma necessidade, eu precisar e eu arrumar um emprego de carteira assinada, eu sim trabalharia de carteira assinada, mas eu não tenho interesse de trabalhar de carteira assinada, não porque... Como eu posso explicar? Porque assim,
o meu foco não é trabalhar para os outros, o meu foco é trabalhar para mim, né? Então, sim, eu trabalharia de carteira assinada se eu precisasse, mas eu não teria interesse... Ó, chegou o outro. Eu não tenho interesse nenhum em trabalhar de carteira assinada, mas eu já pensei sim, justamente até para investir mais no meu, conseguir investir melhor no meu negócio. Eu já pensei sim em trabalhar de carteira assinada, arrumar um emprego, não, como eu falei, né? Não trabalhar de carteira assinada, mas ter um emprego fixo com salário mensal para ajudar, para ter um dinheiro a mais, para ter um dinheiro extra, porque para quem me conhece sabe que eu sou beneficiária do Bolsa Família, agora Auxílio Brasil. Mas praticamente todo o meu Auxílio Brasil está comprometido com o meu negócio, né? Então eu trabalharia assim para uma forma de ter dinheiro, um dinheiro meu, uma forma de ter um dinheiro meu e também para conseguir investir melhor no meu negócio, né? E então é isso. Interesse eu não tenho, nunca tive, na verdade eu nunca quis trabalhar de carteira assinada. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, né, eu sempre dizia que eu queria mesmo sendo formada na faculdade, né, eu queria trabalhar pra mim. Não queria ter um emprego fixo. Eu nunca quis, na minha vida inteira, eu nunca quis trabalhar de carteira assinada. Muitas pessoas são criadas praticamente pra isso, né? Crescer, estudar, fazer faculdade, arrumar um emprego fixo de carteira assinada. E, enfim. Então é isso. Essas foram as perguntinhas. Se você que está assistindo esse vídeo tiver alguma pergunta que você queira fazer, seja sobre a minha vida pessoal, sobre a minha vida profissional, sobre o meu trabalho em casa, sobre a confeitaria, meu trabalho na confeitaria, sobre o meu trabalho na papelaria personalizada, pode deixar aí nos comentários, certo? Ou lá no meu Instagram, que também vai estar aqui, né? Você pode mandar lá um direct no Instagram. E essas foram as perguntinhas de hoje. Eu achei que esse vídeo nunca ia sair, porque da primeira vez que eu lancei, né, lá no WhatsApp para as pessoas perguntarem, não tiveram muitas perguntas, mas dessa vez teve até uma quantidadezinha razoável. E é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você não deixou um like lá no início, deixa um like agora, né, que se você chegou até aqui é porque você gostou do conteúdo. Então deixa um like para ajudar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações, que é para ficar por dentro de tudo que acontecer aqui dentro, sempre que tiver um vídeo novo, pra você ser notificado. E é isso. Beijos de luz e até o próximo vídeo. Tchau!